Hoje vamos falar sobre delírio na terceira idade, é isso, doutor? Isso. O que é o delírio? Delirium. Delirium. Né? A gente tem delirium com o M no final e tem o delírio. Né? São duas palavras distintas com sinônimos distintos. O delírio é uma sensação irreal. Né? Você tem uma alucinação, você tem uma ideação que não existe. Né? Então, a pessoa está delirando que tem alguém roubando a casa dela, que tem alguém roubando o dinheiro dela, está delirando, está vendo coisas. Isso é o sintoma, né? Delírio. Delírio é uma síndrome aguda, que é isso, é um conjunto de sinais e sintomas que acontece de maneira abrupta, com o curso flutuante, né? E geralmente tem um desvio na atenção. A pessoa tem delírios quando tem algumas doenças psiquiátricas, como por exemplo a esquizofrenia, e tem delírio com várias causas acometendo o indivíduo, principalmente o idoso. A gente está falando de delírio porque o idoso é mais suscetível. Aquele paciente está bem, daqui a pouco ele começa a ficar agitado, a não falar coisa com coisa, ou ele começa a dormir demais, então ele entra num estado de confusão mental. Ele alterou o estado de consciência prévio dele. Esse é o delírio. As causas são inúmeras, como eu falei. Você pode fazer um delírio, um idoso fazer um delírio por infecção, aquele paciente que está em casa e daqui a pouco ele abre o quadro de infecção, fazendo uma desorientação, falando palavras, falando assim, frases desconexas, começa a ficar agitado, inquieto, daqui a pouco começa a dormir demais, então isso é flutuante. Infecção causa muito isso. Outras coisas que podem causar, como desidratação, desnutrição, a dor causa delírio, são fatores precipitantes. Existem aqueles fatores predisponentes, aqueles que deixam a pessoa mais suscetível a delirar. A propriedade é a pessoa mais idosa, ela tem mais delírio. Quem tem déficit cognitivo, quem tem demência, também tem uma predisposição maior a delirar. Por exemplo, o paciente que tem Alzheimer, ele delira muito mais fácil, delira muito mais fácil do que as pessoas que não têm Alzheimer. Então, delírio, essa síndrome confusional aguda, a gente considera como uma insuficiência cerebral aguda. O paciente entra numa insuficiência, como eu falei, por diversos fatores. Acontece principalmente nos pacientes mais vulneráveis, que são os idosos, mais vulneráveis mentalmente, são os idosos e principalmente aqueles idosos que têm algum déficit cognitivo ou que vai ter algum déficit cognitivo. Qual a importância da gente saber disso? Primeiro, é um sinal de alerta. As famílias, quando quando se deparam com uma situação onde o idoso está delirando, eles devem levar para o serviço de saúde. Como eu falei, algumas causas graves podem estar acontecendo. Depois que quem faz delírio, ele tem uma mortalidade maior. Se a gente tem aqui um paciente que infartou, não delirou, e o paciente que infartou e delirou, esse que delirou, ele morre mais. Ele demora mais no hospital, ele tem um tempo de internação maior. Então, um marcador de gravidade. Os pacientes que deliram, eles são mais propensos a desfechos negativos. Então serve como sinal de alerta e serve para o médico que está assistindo aquele paciente no hospital ou numa unidade de saúde, no consultório, enfim, para ele saber que aquele paciente ele tem que prestar atenção com mais cuidado, certo? Alexandre tem uma pergunta a fazer? Muito bem. Relacionado? Boa tarde, doutor Belísio. O ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma parente minha, uma paciente, que ele acorda às vezes madrugada e ela está lá dentro de casa, bem acordadinha, já é uma senhora idosa, dizendo, não, eu vou para tal lugar, eu estou esperando você ir me buscar. É evidente que ela não saiu nem sequer de casa, mas ela criou essa situação em que ela espera que a pessoa que cuida dela vá buscá-la sem ela ter nem saído de casa. E aí ele diz, olha, ela teve um quadro de um AVC e se recuperou e está em tratamento. E aí, doutor Beleza, acho que a pergunta dele é, o AVC, ele pode, a pessoa sobrevivendo a ele, ocasionar tal situação? Excelente pergunta. O AVC, ele inevitavelmente não, mas a grande maioria dos pacientes, provavelmente, né? Eles evoluem com demência. É uma demência, no caso, vascular.
é um tipo de demência parecida com Alzheimer, só que ele dá em consequência do AVC. Ele esquece, tem os mesmos sintomas da doença de Alzheimer. E o curso da demência tem esses períodos de alucinações, que a gente chama de alucinações, não, de comportamentos alterados, que a gente chama de sintomas psicológicos e comportamentais da demência. Quando a demência progride, o paciente tem alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Muitos não dormem, muitos ficam agitados, ficam inquietos, querendo sair de casa, querendo fugir de casa. Outros têm alucinações visuais, auditivas, é mais raro na demência, são mais por sintomas psiquiátricos. Então, nesse caso, é uma alucinação que está tendo, provavelmente em decorrência da progressão da demência, no caso, uma demência vascular. Alguns ficam agitados, outros entram em depressão, outros ficam ansiosos, outros fazem comportamentos repetitivos, às vezes até bizarros. Então, esse tipo de delírio aí não seria um delírio, tem que prestar bem atenção. Será que ela vem tendo isso todo dia, ajunta isso, ela não está com alguma outra coisa? Pode ser só da progressão da doença, mas como eu falei, saiu da casinha, tem que prestar bem atenção se não é um delírio que por trás tem alguma doença mascarando. E os pacientes demenciados, isso o alerta serve, porque eles não sabem dizer. Ele está com febre, não sabe dizer que está quente, ele tem dor, não sabe dizer que está com dor. Então delirou é um sinal de alerta. Acredito que nesse caso, como tem toda uma história de AVC, é um paciente já com demência, talvez seja a progressão da demência. E aí, o que é que se faz? Sempre orientar no tempo e no espaço, ter paciência, dizer, olha, mesmo que pergunte 500 vezes, mas não, a gente está aqui, tal, isso evita dele se agitar. Então não é interessante também que a gente colabore com isso, dizer, não, você está lá, eu vou lhe buscar. É situar mesmo. É você entrar no assunto, sim, sabe? E não confrontar. A grande tchan aí é você não confrontar. Tá. Não, pode até tentar dizer, não, a senhora estava dormindo e tal, mas se ele insistir, não, é verdade, acontecer isso e tal, porque a ideia é não deixar o paciente agitado. E nesses casos a gente pode ajustar o tratamento. Às vezes você aumenta um pouco a dose, às vezes você associa um outro medicamento e o paciente para de delirar. Logicamente que você observando todas as condições não medicamentosas. Será que ele não está dormindo demais de dia e está dormindo cedo demais e acordando? Não é uma alteração do sono? Então, antes de medicar, a gente faz toda essa investigação para saber se aquilo é só progressão da demência ou se aquilo pode ser alguma alteração no ambiente. Então quer dizer, doutor, que quem tem Alzheimer, toda pessoa que tem Alzheimer delira ou tem delírio? Toda pessoa que tem demência, aí entra demência de Alzheimer, demência vascular, todas as demências, ela tem uma propensão muito maior de delirar. Porque eles têm uma reserva mental menor. Certo? Eles têm uma reserva cognitiva menor. Então, eles têm uma propensão a fazer delírio muito maior do que as pessoas que não têm demência. Inclusive, pensando o contrário, as pessoas que ainda não têm a demência, que deliram numa internação, na vigência de qualquer quadro agudo, a gente abre o alerta para que aquela pessoa vai demenciar. Então, não é só assim, as pessoas que já têm demência que vão delirar. Tem aqueles que ainda não abriram o quadro, ainda não tem um diagnóstico. Quando delira, você abre o sinal de alerta que esse paciente vai delirar mais cedo, vai demenciar, vai abrir um quadro de Alzheimer mais cedo ou mais tarde, porque demonstrou uma reserva mental baixa, que ele delirou com uma simples infecção. Certo? Por exemplo, uma idosa ou um idoso que tem 70 anos, que tem Alzheimer, comprovadamente, e que em casa, por exemplo, ele pede a um filho ou uma filha para ir para o sítio. Ele mora na cidade, mas ele quer ir para o sítio. O filho, vou levar para o sítio, entra na história, né? Como o senhor disse agora há pouco aí, caminha com ele dentro de casa, leva até a cozinha, chegamos no sítio. Estratégia ótima. Né? A pessoa entrou na história, que você disse agora há pouco, né? E ele se convence de que está no sítio, né? Exato, isso é uma estratégia excelente. Lembrar que quem tem demência, ele esquece daqui a pouco. A memória de curta duração
praticamente não existe. Então ele vai dizer que quer ir para o sítio, daqui a 1 minuto ele esquece que disse aquilo. E ele vai dizer de novo. Pode levar ele para o sítio 500 vezes, ele vai dizer que quer ir para o sítio de novo. Então você vai tentando de maneira, tá bom, vamos, aí pega do braço, quando você chegar no meio do caminho ele já esqueceu. Entendeu? Que ia pro sítio, o senhor não me pediu, agora ia para lhe trazer, tem algumas pessoas que, essa é uma estratégia boa, você dizer, mas foi o senhor que me pediu para trazer aqui para a sala, porque ele já esqueceu a história do sítio, entendeu? E aí ele entra também é uma habilidade que o cuidador vai desenvolvendo, de maneira a não confrontar e a não se estressar, senão ele pega, bota dentro do carro, leva pro sítio, quando chega no sítio, por que você me trouxe para cá? Não, o senhor não me pediu para vir pro sítio, não, eu mesmo não, aí volta. Tá entendendo? Então, essas alterações comportamentais da demência, principalmente essa de ficar repetindo algum comportamento, ficar pedindo uma coisa várias vezes, isso com medicação a gente consegue ajustar, mas o apoio do cuidador, de quem está ali ao lado, para evitar que isso piore, é fundamental. Senão fica só aumentando remédio, e na maioria das vezes é não medicamentoso, é uma orientação que o cuidador precisa ter. E se confrontar ali naquela hora, por exemplo, dizendo que não tem história de sítio, que sítio, você está delirando, coisa parecida, isso talvez piore o quadro. Porque ele perde a memória, Cid, mas ele perde a memória, mas ele não perde os sentimentos. Então, o tom de voz, se você rebate, ele percebe que você está rebatendo ele. Por mais que ele não produza mentalmente a coisa do sítio, ele mais entende que você está rebatendo. E todo paciente com Alzheimer, ele perde a cognição, algumas áreas da cognição, mas ele não perde a emoção. Ele fica emotivo, então pode desencadear nele um sentimento de raiva, de agressividade, dele bater, um sentimento de tristeza, de angústia. Isso é muito ruim. Você tem que tratar bem, como se você quisesse ser tratado como uma pessoa normal. Isso é difícil das pessoas compreenderem, a sobrecarga do cuidador atrapalha muito nisso aí, o tempo que as pessoas não têm para se dedicar a uma pessoa com a demência, entendeu? A gente sempre orienta nesse sentido de evitar o confronto. A pessoa tem que estar muito bem, porque se você todo dia ficar batendo de frente, uma hora você se estressa, né? Zé, copia essas mensagens aí, manda para o meu WhatsApp aqui, por favor. Vem aqui, Alexandre, por favor. Doutor, então, num momento desse de delírio que a pessoa está... se o cuidador, e aí eu acho que é bom esclarecer também, quando o doutor Belli está falando na palavra cuidador, ele não está falando especificamente de uma pessoa que a família contrata para cuidar. Pode ser um filho, um primo. Quem está mais ao lado. Quem está mais ao lado, né? Se essa pessoa quiser vou resolver essa situação aqui desse delírio agora com um medicamento. Não é assim também? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, medicamentos, principalmente aqueles de receita azul, os benzodiazepínicos, eles pioram o delírio. Se a pessoa está delirando, deu um Rivotril, deu um diazepam, ele piora o delírio. Ele fica mais agitado ainda, ele fica mais inquieto. A medicação que o médico passou para ele tem que ser dada na hora exata. Daquele jeito. Se está delirando, se for uma emergência que ele está colocando ali a vida dele em risco, ou colocando a de quem cuida dele em risco, porque tem deles que pega faca, pega cadeira para bater, e isso aí é uma emergência. Se leva no hospital ou no serviço de saúde, tira ali da crise, o médico vai saber lidar com isso, e depois se programa para ficar acompanhando e tentando diminuir a frequência com que isso acontece. Não, é porque tem Alzheimer desse jeito mesmo. Não é assim. Os pacientes, a gente consegue controlar os pacientes que estão, isso é uma alteração da demência tratável, sabe, Cid? Eu até oriento as pessoas, num caso desse, nem medicar, nem procurar um serviço. Não, meu pai, ele tem um Alzheimer e tal, assim, um paciente pode dizer, ele tem um Alzheimer, ele dá umas deliradas aqui, mas só que de ontem para cá, ou essa semana, tá demais. Então tem alguma coisa alterada. Tem que ver, sei lá, tá com dor, não consegue defecar, a pessoa não observou, tá muito frio, tá com calor, ele tá com fome às vezes, ou tá comendo demais, porque ele não tem compreensão disso. São fatores que às vezes a gente tira. E é bom o cuidador ir na consulta, é fundamental o cuidador sempre ir, para
para a gente exatamente descartar aquelas causas que podem. Começou algum remédio essa semana, ele fez alguma mudança de ambiente, alguma mudança na rotina dele, vocês trocaram algum móvel de lugar, ele está dormindo assim, está dormindo assado, examinar, ver se não tem uma dor, está defecando, e aí a gente vai buscando, e o cuidador tem que estar. O cuidador é quem está apropriado dessas informações. Não adianta mandar uma pessoa aí, e na grande maioria das vezes a gente pega o telefone e liga para o cuidador, porque é ele quem tem as informações mais fiéis. Tem uma pergunta aqui, doutor, que inclusive foge do assunto, mas o ouvinte tem prioridade também. Doutor Belísio, eu fiz uma cirurgia de hérnia acho que é inguinal. Faz um mês amanhã. Com quantos dias eu posso andar de moto? Rapaz, depende muito da cirurgia. Se foi aberta, tem um determinado tempo. Se foi por videolaparoscopia, que o pessoal chama a laser, já poderia estar andando. Depende da recuperação. Será que fez infecção no pós-operatório? Correu tudo bem? Geralmente são 90 dias. Geralmente. Não estou dizendo que é essa paciente aí não. Quem vai dizer é quem operou ela. Entrar em contato, quem operou ela, que ele sabe com quanto tempo ele pode. Ele vê o tamanho da hérnia, se a incisão foi assim, foi assado, depende do ato cirúrgico também. Geralmente 90 dias. E até o próprio paciente, né, que está sentindo, está vendo, né, a situação, né? Se estiver muito inflamado, ele não vai de maneira nenhuma querer montar numa moto, numa bicicleta, num cavalo, qualquer coisa. Ele tem que se cuidar, né? Tá sentindo dor, né? Tá a pessoa sentindo tem dor, que. não pode. Só que às vezes, como eu disse, é operado por videolaparoscopia e a recuperação é muito rápida. O paciente fica bom muito rápido. Pode ser que seja esse caso aí. Mas via de regra, cirurgia normal é 90 dias. Muito bem, a gente está com o ouvinte no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Steven Silva. Quem fala? Siriga. Fala, Siriga. Doutor Belísio, tem um caba. Esse caba, rapaz, tem uma perca de sono muito grande, tanto de dia como de noite. Aí, esse caba, rapaz, eu digo, eu vou fazer um teste com esse caba. Eu acordei esse caba, ó, dentro de 25 minutos, eu acordei ele 20 vezes. Todas as 20 vezes ele pega no sono. Acorda e pega no sono. E cada vez que ele acorda, corre para trás de comer. Corre, se deita, por 2 minutos, com 5 minutos tá dormindo. Acorda de novo. E toda vez que quando ele se acorda, ele acorda atrás de comer e vai para a rede. É uma perca de sono grande. Me dê aí uma explicação aí, por favor. Boa tarde. Tá, ok. Obrigado pela pergunta. Não é normal a pessoa dormir e tentar ser acordado em 25 minutos 20 vezes e não conseguir sustentar acordado, e sempre que levantar ter essa compulsão por comida. É um transtorno psiquiátrico. Isso provavelmente é fato. As pessoas que não dormem bem, eu não entendi se a pessoa não dormia bem ou dormia de dia e de noite. Pelo que eu entendi, a pessoa dorme de dia e de noite. Tem vários... Dorme muito. Tem vários transtornos. Isso aí é uma hipersonia, a gente chama. Tem vários transtornos psiquiátricos que cursam com hipersonia. E um deles é a narcolepsia, que é aquela pessoa que está aqui conversando com você, daqui a pouco ela pega no sono. Mas Não, Sidney, mas não é pegar não é uma coisa assim simples. Ele está em pé, conversando, cai, pega no sono e cai. Esse é a narcolepsia. Entendi. É nesse nível aí. A hipersonia também é causada por um sono intranquilo, um sono muito fragmentado, é causada por medicamento, tem medicamento que dá muito sono, é causada por descondicionamento físico, pessoa que é sedentária e ela fica mais indisposta, sem energia. O próprio ócio, a pessoa que não, isso é comum, os idosos eles se aposentam e começam a ter uma certa limitação para fazer as atividades que antes eles faziam, e aí eles começam a ter mais tempo sem fazer nada. Naturalmente, se a gente ficar sem fazer nada, a gente pega no sono, né? Tem esses casos também de hipersonia pelo ócio, pela inatividade. Isso é comum e eu sempre oriento meus pacientes a ter uma rotina
Não, nem que seja uma rotinazinha de tal hora eu vou beber água, tal hora eu vou enxugar um prato, tal hora eu vou aguar uma planta, tal hora eu vou olhar se o bicho, se já deu o jogo do bicho, tal hora eu vou escutar o programa de Sidney Silva. Então tem uma rotina, não precisa de ser uma rotina de trabalho, entendeu? Isso também causa muito sono. Em pacientes jovens a gente investiga esses transtornos psiquiátricos, como eu falei aqui, de hipersonia, de síndrome da fadiga crônica, de narcolepsia, mas no paciente idoso tem muito a ver com a carga de doenças que ele tem, com as atividades que ele tem, se ele é ativo, se ele não é, se ele toma algum remédio que dá sono, isso é importante. Então dormir demais é também um problema. As pessoas se queixam muito de dormir pouco, né? A insônia, mas sono demais também é problema. Tem que se investigar, tem um exame que se faz, a polissonografia, você fica a noite toda no laboratório, embora a gente hoje em dia tenha outros mais simples, como a actigrafia. A polissonografia fica a noite toda no laboratório, todo monitorado, e aí você vai ver se seu sono é mais superficial, se é mais profundo, se seu coração acelera mais, se você ronca, se você... Então seria um exame para se ver, mas de maneira alguma, 25 minutos comer toda hora que levantar, isso é normal. Tem que procurar assistência médica, é um paciente de alto risco. Paciente de alto risco. Não imagina uma pessoa dessas for jovem, não trabalha. Se trabalha, a produtividade é lá embaixo. Deve aumentar peso, come, se alimenta toda hora, deve se alimentar mal, em termos de qualidade. Então, o sono demais também é problema. Muito bem, tem ouvinte aí, fazer pergunta no telefone, vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Juraci. Quem? Eu queria saber, gostaria de saber, porque eu tenho 73 anos. Eu tô ficando tonta quase todos os dias e uma cintura no corpo muito grande. Tonta, fico tonta. A senhora fica tonta, repita por favor. Fico tonta e fico assim com aquela cintura, com aquele calor no corpo. A senhora tem 73 anos, não é isso? Como é o nome da senhora de novo? É Juraci. Dona Juraci. Pergunta se dá e passa a tontura? A tontura dá e passa. Ontem eu passei o dia todinho, aí tem vez que dá e passa, tem vez que fico o dia todo, aí se eu me levantar eu fico tombando atrás de sair. Ok, obrigado. Ele vai responder agora. Vamos lá. Tontura é um tema muito instigante, né? Eu tenho uns vídeos no YouTube e o mais visto é de tontura. Tem mais de 50 mil visualizações. E as pessoas sempre perguntam, interagem no YouTube. E eu percebo que sempre tem uma pergunta de tontura, porque é uma síndrome, a síndrome do desequilíbrio, da instabilidade postural, é uma síndrome muito comum no idoso. Eles têm vários tipos de tontura e a mais comum é essa que se caracteriza de ser de rápida duração, dá e passa. Mesmo que dê várias vezes ao dia, mas é uma tontura que dá e passa e melhora, e piora com a movimentação da cabeça. Ela diz que quando se levanta, aparece a tontura, né? Então, com essas características, a gente pode imaginar que seja uma tontura simples, né? Não pode dizer que é uma tontura central, talvez periférica, que tem um nomezinho bem próprio, vertigem postural paroxística benigna, VPPB. Não estou dando diagnóstico dessa paciente. Estou dizendo que a principal causa de tontura, de vertigem, no caso aquela tontura que roda, é a VPPB. É uma tontura de rápida duração, dura segundos a minutos e piora sempre que o paciente levanta, muda de nível, levanta a cabeça, ele está deitado, fica sentado, está sentado, fica em pé. Não é só isso que causa tontura quando a gente se levanta, mas a principal é isso. O tratamento desse tipo de tontura é com manobras de reabilitação labiríntica. São alguns exercícios, algumas manobras que o fonoaudiólogo faz, ou mesmo a gente orienta, faz no consultório, o paciente vai fazendo em casa e ele vai melhorando. Na maioria das vezes não precisa de remédio. Lembrar que tontura, nem sempre essa tontura é só dessa causa. Geralmente tem duas, três coisas que facilitam o paciente ter tontura. No caso dela, provavelmente exercícios para... a labirintite é tida, as pessoas, qualquer tontura já acham que é labirintite, né? Pelo contrário, é a causa mais rara das principais vertigens, é uma vertigem rara.
A característica da labirintite, ela dura dias, não é aquela que dá e passa, não. Ela é intensa, dá dias, associada a dor de cabeça, a vômitos, a vontade de vomitar, é uma crise mesmo. A labirintite? A labirintite, né? Dá em crise de dias, horas, não é aquela toda tontura, não é labirintite, não. Não é toda tontura que pode se achar que é uma labirintite, não. Pelo contrário, é até raro, é difícil. Agora as pessoas confundem muito. Acham que toda tontura é labirintite, tomam aqueles remédios para tontura e não melhora e fica tomando a vida toda, daqui a pouco desenvolve uma tremedeira, uma doença de Parkinson. Por causa do remédio. Por causa da automedicação, do erro no diagnóstico. Na verdade, cada diagnóstico tem seu tratamento específico.